Uma brisa sopra pela estepe infinita, levantando uma leve camada de poeira bem no sopé das colinas antigas. O sol ainda não despertou completamente, mas seus primeiros raios, quase imperceptíveis, já pintam o horizonte com delicados tons de rosa e dourado. Onde o céu e a terra se encontram, onde pedras antigas preservam os ecos de milênios, encontra-se uma cidade cujo nome se tornou sinônimo de santidade e luta eterna. O que nos vem à mente quando pronunciamos esta palavra? Talvez o eco de orações que remontam às profundezas do tempo. Ou o brilho do ouro no topo de edifícios majestosos que parecem tocar o próprio céu. Ou talvez o farfalhar das vestes dos sumos sacerdotes caminhando pelas ruas de paralelepípedos, onde cada pedra lembra o toque dos pés de profetas e reis. Esta cidade é mais do que apenas um ponto no mapa. É o coração do mundo, pulsando com história eterna. Um lugar onde o celestial toca o terreno e os mitos ganham corpo. Imagine uma manhã em que o ar ainda está fresco, impregnado do aroma das ervas e do mar distante. A luz se espalha lentamente pelo vale, revelando por entre as sombras as silhuetas das colinas e os contornos das muralhas que durante séculos serviram não apenas de proteção, mas também de símbolo. Este amanhecer é mais do que apenas a mudança do dia para a noite. É o alvorecer de uma nova era, o prelúdio de eventos importantes que mudarão para sempre o curso da história. Jerusalém no auge de sua glória. É mais do que apenas uma cidade majestosa. É um centro de força, fé e poder. Aqui, sob o sol brilhante, os destinos das nações se entrelaçam, grandes planos nascem e a vontade divina se cumpre. O ar se enche da expectativa de algo grandioso, algo que transcende o comum. Este é um momento em que sonhos de grandeza tomam forma e a fé se torna um alicerce inabalável. Pense em quantas gerações de pessoas viveram, amaram, sofreram e tiveram esperanças nestas terras. Como suas aspirações, suas orações, suas batalhas se fundiram em um único tecido histórico. Tecido de dor e alegria, de fracasso e renascimento. Jerusalém é uma crônica viva da alma humana, gravada na pedra e na memória. Nesta luz matinal, quando as sombras ainda se estendem e os sons da cidade apenas começam a despertar, estamos no limiar de uma grande narrativa. A história de uma cidade que se tornou um sonho realizado, de um povo cuja fé foi forjada em provações, e de uma época em que o mundo estava no limiar de milagres. Esta é uma história que começou com o amanhecer, com o primeiro vislumbre de esperança iluminando as antigas colinas da Terra Santa. E este amanhecer, brilhante e promissor, marcou o início da jornada que começamos a explorar hoje. A luz se espalha lentamente pelo vale, revelando as silhuetas das colinas e os contornos das muralhas que durante séculos serviram não apenas como proteção, mas também como símbolo. Este amanhecer é mais do que apenas a mudança do dia para a noite. É o alvorecer de uma nova era, o prelúdio de eventos importantes que mudarão para sempre o curso da história. Jerusalém no auge de sua glória. É mais do que apenas uma cidade majestosa. É um centro de força, fé e poder. Aqui, sob o sol brilhante, os destinos das nações se entrelaçam, grandes planos nascem e a vontade divina se cumpre. O ar se enche da expectativa de algo grandioso, algo que transcende o comum. Este é um momento em que sonhos de grandeza tomam forma e a fé se torna um alicerce inabalável.
Pense em quantas gerações de pessoas viveram, amaram, sofreram e tiveram esperanças nestas terras. Como suas aspirações, suas orações, suas batalhas se fundiram em um único tecido histórico, tecido de dor e alegria, de fracasso e renascimento. Jerusalém é uma crônica viva da alma humana, gravada na pedra e na memória. Nesta luz matinal, quando as sombras ainda se estendem e os sons da cidade apenas começam a despertar, estamos no limiar de uma grande narrativa. A história de uma cidade que se tornou um sonho realizado, de um povo cuja fé foi forjada em provações, e de uma época em que o mundo estava no limiar de milagres. Esta é uma história que começou com o amanhecer, com o primeiro vislumbre de esperança iluminando as antigas colinas da Terra Santa. E este amanhecer, brilhante e promissor, marcou o início da jornada que começamos a explorar hoje. A terra, outrora dividida entre tribos, agora pulsa como um único coração. Esse coração é Jerusalém, e seu ritmo é definido pelo rei Salomão. Seu nome, por si só, soa como uma promessa de paz e prosperidade. Ele herda o reino não após longas batalhas, mas após a sábia escolha de seu pai, o rei Davi. Em suas mãos reside não apenas o cetro, mas também o peso da responsabilidade por seu povo, por seu bem-estar espiritual e material. Os primeiros passos de Salomão no trono são marcados não pelo estrondo das armas, mas pelo sussurro da oração. Ele pede a Deus não riqueza ou poder sobre seus inimigos, mas sabedoria. Sabedoria para julgar seu povo, para discernir o certo do errado. E esse pedido, tão humilde e profundo, marca o início de sua era de ouro. O céu parece se curvar, atendendo a esse desejo sincero de servir. E assim, como num passe de mágica, Jerusalém se transforma. As mãos dos construtores, guiadas pela genialidade e pela inspiração, trabalham incansavelmente. Não se trata simplesmente da construção de muralhas ou palácios. Trata-se da criação de uma morada para a presença divina. O maior projeto é o templo. Um templo que se tornará não apenas o centro da vida religiosa, mas também um símbolo de unidade, um santuário para o qual o olhar de todos os fiéis se voltará. Pedras trazidas de montanhas distantes, madeira enviada do Líbano, ouro brilhando mais que o sol, tudo se une para formar uma estrutura majestosa. Cada elemento, cada detalhe carrega um significado, aprimorado por séculos de tradição e uma nova visão profética. Este é um lugar onde o celestial está destinado a tocar o terreno, onde as orações serão ouvidas e os rituais ganharão uma nova dimensão. A arquitetura do templo é impressionante. Altas colunas guardam a entrada. No interior, reinavam o luxo e a austeridade, com ouro e pedras preciosas brilhando à luz das lamparinas a óleo. Mas o mais importante não é a beleza externa, mas sim o seu propósito. É o lar da Arca da Aliança, a relíquia sagrada que guarda as tábuas dos mandamentos. Este é o lugar onde Deus prometeu habitar entre o seu povo. Quando a Arca da Aliança foi trazida para o Santo dos Santos, o ar pareceu congelar. A multidão que viera para a dedicação permaneceu em silêncio reverente. Raios de sol, entrando por janelas especialmente criadas, iluminavam as coberturas douradas, enchendo o espaço com uma luz sobrenatural. O som das trombetas se fundiu com as vozes de milhares de pessoas oferecendo louvor. Foi um momento em que a fé tomou forma física, quando o invisível se tornou tangível.
Mas a era de ouro de Salomão não se resume apenas à construção. É um florescimento de cultura, sabedoria e comércio. Caravanas chegam de terras distantes, trazendo mercadorias exóticas, marfim, ouro, especiarias. Jerusalém se torna o centro do mundo, um destino para mercadores, sábios e embaixadores. O tesouro real está repleto e o povo vive em prosperidade. Salomão escreve seus livros, repletos de reflexões sobre a vida, o significado e a alma humana. Sua sabedoria se torna lendária. Até a rainha de Sabá vem testá-lo e ver com os próprios olhos a grandeza de seu reino e seu intelecto. Ela vê não apenas riqueza, mas também ordem, justiça e a profundidade espiritual que permeia todos os aspectos da vida. Durante esse período, o povo de Israel alcançou uma unidade sem precedentes. As 12 tribos, antes desunidas, estavam agora unidas sob um único rei e uma única fé. O templo tornou-se seu lar comum, seu centro espiritual. As orações oferecidas ali eram tecidas em um único fio, conectando passado, presente e futuro. No entanto, por trás da fachada brilhante da Era de Ouro, as sementes de provações futuras se escondiam. Mesmo nos dias de maior prosperidade, a sabedoria de Salomão alertava: tudo é vaidade. Ele viu como a riqueza pode corromper e o poder cegar facilmente. Seu coração, antes repleto de devoção, acabou buscando consolo em inúmeras esposas de nações estrangeiras. E a influência delas, seus ídolos, começaram a penetrar no próprio coração de Israel, ameaçando a pureza da fé. Esta é a linha tênue que Salomão trilhou. Ele construiu o templo, mas não conseguiu protegê-lo completamente das sombras. Ele reuniu o povo, mas não conseguiu protegê-lo da tentação. Sua sabedoria, assim como sua riqueza, provou ser menos do que um escudo absoluto. E embora seu reinado seja considerado áureo, ele já lançou as bases para futuras divisões e tristezas. Mas enquanto o sol ainda brilha e as paredes do templo brilham, o povo vive na esperança. Esperança de que esta era de ouro dure para sempre, de que a paz e a prosperidade concedidas por Deus jamais se desvanecerão. Eles acreditam na sabedoria de seu rei, na inexpugnabilidade de suas paredes, na santidade de seu templo. E esta luz da fé, brilhante e poderosa, ilumina o caminho a seguir, prometendo grandeza e glória. O vento, trazendo o aroma do incenso do templo, enche as ruas de Jerusalém. Sussurra glória, sabedoria e a presença divina. Este é um tempo em que a história parecia estagnar em sua marcha triunfal, quando o povo se sentia escolhido, abençoado, no auge do mundo. A grandeza de Salomão e suas obras tornaram-se a personificação de sua própria força e fé, lançando um alicerce que, ao que parecia, permaneceria para sempre. Uma mudança de era se aproxima, como um sopro de vento atravessando a estepe, trazendo consigo o sussurro da mudança. Na Terra Santa, sob a cúpula dourada do Templo de Jerusalém, o povo de Israel encontra a unidade. As 12 tribos antes díspares agora se unem em um único tecido, tecido a partir de uma fé compartilhada e destinos comuns. O caminho para o poder real e a independência foi longo, marcado por trabalho árduo e sacrifício, mas agora, sob uma liderança sábia, leva à prosperidade. Cada tribo trouxe sua dádiva, sua força para o tesouro comum. Os judeus, famosos por sua firmeza, trouxeram lealdade.
A tribo de Efraim, sabedoria e artesanato. A tribo de Benjamim, destreza militar. Eles se tornaram uma família, uma fortaleza, em defesa de sua terra e de seu Deus. Jerusalém, o coração desta nação unida, pulsava com vida. Suas ruas repletas das vozes dos mercadores, do riso das crianças e das orações dos fiéis. Era uma época em que a história parecia congelada diante da tempestade, em que cada passo à frente era repleto de confiança. A imagem de um único povo, unido sob o cetro de um único rei, tornou-se um símbolo de sua força. Eles se viam como filhos de Abraão, chamados à grandeza, um povo destinado a deixar sua marca nas eras. O vento que soprava dos picos das montanhas trazia o aroma de absinto e alecrim, misturando-se ao aroma do incenso do templo, criando o espírito único da terra. Os passos dos viajantes em direção ao santuário ecoavam nas calçadas de pedra. Seus rostos eram iluminados pela luz suave que refletia nas paredes brancas das casas. Cada família, cada lar contribuía para essa causa comum. Artesãos aprimoravam suas habilidades, agricultores colhiam colheitas abundantes e guerreiros montavam guarda nas fronteiras, prontos para defender seus lares de qualquer ameaça. Uma unidade de propósito era sentida em cada olhar, em cada palavra. Uma sensação de independência, como um gole de água pura após uma longa jornada, encheu seus corações. Não se tratava apenas de liberdade política, mas também da liberdade de seguir suas próprias leis e sua própria fé. Jerusalém tornou-se não apenas a capital, mas também um centro espiritual, um ímã que atraía todos os filhos de Israel. Seus muros, erguidos com grande esforço, tornaram-se um símbolo de sua fortaleza e firmeza. Mas mesmo nos dias de maior triunfo, a lembrança das peregrinações passadas permanecia vívida. Servia como um lembrete do preço pago pela unidade e independência que haviam conquistado. Esse conhecimento dava valor especial a cada dia vivido, a cada momento de paz. O legado de nossos pais, sua luta e sua fé, tornou-se um fio invisível conectando o passado ao presente, o presente ao futuro. O sopro do vento, trazendo a poeira das estradas e o perfume dos jardins floridos, sussurrava sobre um grande destino. Naquele momento, quando as 12 tribos se tornaram um único povo, quando o poder real adquiriu força, o futuro parecia sem nuvens. Os habitantes de Jerusalém, parados aos pés do templo, sentiam a proximidade do divino. Essa luz, emanando do santuário, iluminava o caminho à frente, prometendo grandeza e glória. O tempo fluiu como um rio, levando dias e anos. Mas a memória desse período de solidariedade e unidade permaneceu para sempre. Tornou-se a base para conquistas futuras, uma fonte de força em tempos difíceis. A imagem de um povo unido por sua fé e sua terra, foi esculpida no coração da história, um monumento inabalável à sua busca pela liberdade. Cada amanhecer sobre Jerusalém trazia uma nova promessa, um novo sopro de vida. As ruas da cidade se enchiam com os sons de um mundo em despertar. As vozes das pessoas apressadas em seus negócios se misturavam ao canto dos pássaros. Os mercados ecoavam com o burburinho dos mercadores oferecendo suas mercadorias. Era um mundo construído sobre uma base sólida de fé e unidade. Um mundo onde todos se sentiam parte de algo maior. Comerciantes de terras distantes trouxeram suas mercadorias exóticas, enriquecendo a cultura e a vida da cidade. Os artesãos aprimoraram suas habilidades, criando obras-primas que encantariam a posteridade.
Crianças brincavam nos pátios, suas risadas ecoando pelas ruas estreitas, enchendo o ar de alegria. Era um retrato de prosperidade completa, o retrato de um povo que havia encontrado seu lugar ao sol. Mas, mesmo nesta era de ouro, as sementes de provações futuras já haviam sido plantadas. A sabedoria de Salomão, por maior que fosse, não conseguia prever cada reviravolta do destino. E embora o povo estivesse unido e o poder real fosse forte, a fragilidade da natureza humana sempre foi uma fonte de potenciais fraturas. O vento que agora carregava incenso poderia um dia também carregar cinzas. A sensação de estabilidade que vivenciavam era como a superfície calma de um lago antes de uma tempestade repentina. Ninguém sabia que aquele período de prosperidade, aquele caminho para o poder real e a independência, era apenas uma etapa de uma história maior, uma história cheia de altos e baixos. Mas enquanto o sol brilhava sobre Jerusalém, o povo vivia na esperança, extraindo força de sua unidade e fé. A cada dia que passava, Jerusalém crescia e se desenvolvia, tornando-se um farol para toda a nação. Seus muros, como um abraço, protegiam seus habitantes. Seu templo, como um coração, batia ao ritmo da oração compartilhada. E quando as 12 tribos se sentiram um só povo, viram nele um reflexo do plano de Deus. Este caminho para a grandeza era um caminho para si mesmas, para o seu verdadeiro propósito. As vozes dos profetas, embora raras durante este período, já começavam a ser ouvidas, lembrando-nos da necessidade de permanecer fiéis às alianças. Mas suas palavras, como um sussurro silencioso em meio à alegria geral, nem sempre encontravam a resposta desejada. O povo desfrutava dos frutos de seu trabalho, de sua fé, de sua independência. E essa luz, brilhante e ofuscante, eclipsava as sombras que já começavam a se formar no horizonte. O caminho para o poder real havia sido trilhado. O povo havia conquistado sua independência. Jerusalém havia se tornado o centro do seu mundo. Mas isso era apenas o começo. A história continuava sua marcha inexorável, trazendo consigo grandes conquistas e duras provações. E esse vento de mudança, quase imperceptível agora, logo ganharia força para mudar tudo. O sol que outrora banhava Jerusalém de dourado começou a projetar longas sombras. A prosperidade, tão desejada e tão frágil, parecia ter atingido seu ápice. Mas é justamente nesses momentos que a calmaria antes da tempestade se torna especialmente palpável. Reis sentavam-se em seus tronos, com as mãos empunhando cetros, as mentes preocupadas com os assuntos do reino. Mas, além do brilho dos trajes reais, além do barulho das festividades e dos mercados, outras vozes se ouviam. Vozes que não traziam louvor, mas advertência. Profetas. Eles estavam em encruzilhadas, com o olhar fixo na distância, onde as provações se aproximavam. Eles viam o que os outros não percebiam, ouviam o que era abafado pelo barulho da vida. Suas palavras eram como pedras jogadas em águas calmas, causando ondulações na superfície, interrompendo o fluxo normal. Eles falavam de alianças, de fidelidade, do caminho escolhido pelo povo. Mas esse caminho, como se viu, não era nem reto nem fácil. Eles se lembraram de uma época em que o povo era apenas um rebanho conduzido pelo deserto, quando cada decisão era uma questão de sobrevivência e cada oração um apelo por proteção. Naquela época, cada palavra de Deus, transmitida pelos profetas, era lei, gravada no coração.
Agora, quando o poder e a riqueza pareciam imutáveis, quando os muros de Jerusalém pareciam inexpugnáveis, esses lembretes soavam como discórdia. Um profeta, com os olhos cheios de tristeza, clamou ao rei. Sua mão segura a coroa, mas seus pensamentos estão longe do povo. Você constrói palácios, mas se esquece daqueles que constroem suas casas. Onde está a justiça que foi prometida? Outro, de pé no meio da multidão, exclamou: Vocês foram saciados e esqueceram a fome. Vocês encontraram a paz e esqueceram o medo. Mas Deus vê o coração, e Ele não ficará satisfeito quando seus corações estiverem cheios de orgulho e não de humildade. Suas palavras, às vezes duras, às vezes tristes, nem sempre encontravam público. Os reis, cercados por cortesãos que lhes sussurravam palavras doces, preferiam ouvir o que lhes agradava aos ouvidos. O povo, imerso em suas preocupações cotidianas, alegrias e tristezas, nem sempre estava disposto a parar e ouvir vozes que traziam mensagens de dúvida. Mas os profetas não desistiram. Viram como um povo, antes unido em seu desejo de liberdade, começou a se fragmentar. Viram como a fé que os sustentava estava sendo substituída por rituais desprovidos de verdadeiro significado. Viram como a ganância e o desejo de poder ofuscaram os valores que os haviam fortalecido. Olhem ao redor, gritavam insistentemente. Suas mãos, que empunhavam armas para se defender, agora buscam o que pertencem aos outros. Seus corações, que batem em uníssono com Deus, agora buscam bens terrenos. Vocês se esqueceram de quem são. Vocês se esqueceram de onde vieram. Essas vozes de dúvida, esses apelos ao arrependimento, eram como o toque silencioso, porém insistente, de um sino. Alertavam para um desastre iminente, que até mesmo o reino mais forte poderia ruir se seus alicerces se mostrassem frágeis. Falavam que a verdadeira força não se encontrava no ouro ou em exércitos, mas na fidelidade aos pactos e na pureza de coração. Alguns escutaram. Pequenos grupos de pessoas, com os olhos refletindo a mesma tristeza dos profetas, começaram a refletir. Viram o mundo ao seu redor mudar, como os alicerces familiares começavam a vacilar. Sentiram os fios invisíveis que os conectavam a Deus se esgarçando. Mas a maioria permaneceu surda. Viviam o momento, desfrutando dos frutos do seu trabalho, da sua independência. Acreditavam que seu reino, construído sobre uma base tão sólida, não poderia ruir. Confiavam em sua força, em sua retidão. Foi nessa época, quando as vozes da dúvida se tornaram cada vez mais altas e os apelos por arrependimento permaneceram inaudíveis, que a história preparava sua próxima e mais dramática reviravolta. Era uma época em que as nações pareciam estar no auge, mas desconheciam o abismo que se abria a seus pés. Uma época em que reis governavam, mas não conseguiam ouvir a voz da verdade. Uma época em que profetas falavam, mas suas palavras se perdiam no estrondo da vaidade mundana. E este era o começo do fim de uma era que parecia eterna. Uma mudança de era se aproxima, como um sopro de vento atravessando a estepe, trazendo consigo os ecos das mudanças que se avizinham. O reino de Salomão, outrora unido e forte, começou a sentir um tremor subterrâneo. A terra, aparentemente inabalável, começou a rachar sob os pés daqueles que viviam sob seu abraço. E não eram rachaduras visíveis a olho nu, mas rupturas sutis, quase imperceptíveis, na própria estrutura da existência, na unidade do povo.
As 12 tribos, outrora unidas sob a bandeira de um único rei, agora começavam a sentir seus caminhos divergirem, os fios que as uniam se tornando mais tênues. Jerusalém, o coração do país, ainda pulsava poderosamente, mas seu pulsar agora ecoava com notas inquietas. A glória de Salomão, que elevara o reino aos céus, não era mais suficiente para impedi-lo de cair. O ouro que adornava os templos e a sabedoria que reinava em seus salões não conseguiam silenciar a crescente discórdia. A divisão, como uma sombra deslizando pelo chão, começou a se abater sobre a terra. A princípio, era apenas uma sugestão, um sussurro nos corredores do poder, um descontentamento em províncias distantes. Mas esse sussurro gradualmente ganhou força, transformando-se em um estrondo que não podia mais ser ignorado. O reino, outrora um modelo de unidade, estava agora pronto para se dividir. Assim como uma casa em ruínas começa a ruir com o tempo, seus alicerces não são mais tão fortes quanto antes, o Estado também começou a sucumbir à pressão interna. 80 anos após a morte de Salomão, por volta de 931 a.C., ocorreu aquele cisma fatídico. O filho de Salomão, Reg, governou com firmeza, mas sua dureza e intransigência foram a faísca que acendeu o pavio que ardia há muito tempo. Quando ele se recusou a ouvir os apelos do povo, quando respondeu às suas súplicas com uma advertência severa, o eco de suas palavras reverberou por toda a terra como um trovão. 10 tribos, com os corações cheios de ressentimento e decepção, afastaram-se de Jerusalém, da casa real de Davi. Partiram, deixando apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, para permanecerem ao lado de Jerusalém. Assim surgiu o Reino do Sul, Judá, e no norte, sob o governo de Jeroboão, filho de Nebate, formou-se o Reino do Norte, Israel. Essa divisão foi mais do que apenas um evento político. Foi uma ruptura na própria alma do povo. A perda da unidade trouxe consigo não apenas uma divisão territorial, mas também espiritual. O Reino do Norte, isolado de Jerusalém, o local central de culto, começou a buscar novos caminhos. Jeroboão, temendo que seu povo, retornando a Jerusalém para adorar, pudesse novamente se voltar para o rei de Judá, tomou uma decisão que mudou para sempre o curso da história. Ele erigiu 2 bezerros de ouro, um em Betel e o outro em Dan, e ordenou ao povo que os adorasse. Isso foi uma violação direta da aliança, um passo em direção à idolatria, que os profetas haviam predito como um maior pecado. Os muros de Jerusalém, antes aparentemente inamovíveis, agora ocultavam um cisma que anunciava as calamidades vindouras. A Terra Santa, outrora unida sob um rei sábio, estava agora dividida em 2, como um espelho quebrado, refletindo apenas fragmentos de sua antiga glória. O reino do norte de Israel afundava cada vez mais no abismo da idolatria. Seus reis se sucediam, muitas vezes por meio de assassinatos e conspirações, e cada novo reinado trazia apenas maior ilegalidade e apostasia. Os profetas, aquelas vozes da verdade, ressoando no deserto e nas praças públicas, clamavam por arrependimento. Denunciavam a impiedade e previam a ira de Deus, mas suas palavras eram frequentemente abafadas pelo estrondo das celebrações tumultuadas e pelo farfalhar das moedas, que se tornara o símbolo de uma nova e falsa fé. O reino do sul da Judéia, embora permanecesse fiel a Jerusalém e ao templo, não estava livre do pecado. A divisão o enfraqueceu, tornando-o vulnerável a inimigos externos.
Os reis da Judéia, embora tentassem manter a ordem, frequentemente sucumbiam à tentação, esquecendo-se das alianças de seus ancestrais. Formaram alianças com povos pagãos, buscando apoio daqueles que não compartilhavam de sua fé, e isso se tornou mais um passo no caminho para a ruína. Entre esses dois reinos, Israel e Judá, cresciam abismos não apenas políticos, mas também morais. Cada reino, isolado e frequentemente hostil ao outro, tornava-se mais fácil de subjugar. O Império Assírio, poderoso e implacável, observava atentamente essa divisão. Seus olhos, como aves de rapina, estavam atentos a qualquer fraqueza, a uma oportunidade de invasão. Os assírios, guerreiros habilidosos e conquistadores habilidosos, viam na terra fragmentada uma oportunidade para expandir sua influência. Os eventos se desenrolaram rapidamente, como as águas de um rio transbordando. Em 722 a.C., o reino do norte de Israel caiu diante dos assírios. O rei Sargão II, majestoso e inabalável, destruiu Samaria, a capital de Israel, e levou seus habitantes ao cativeiro. Esta foi a primeira grande calamidade, o primeiro sinal de que antigas profecias estavam começando a se cumprir. As 10 tribos, espalhadas por terras estrangeiras, perderam sua identidade, tornando-se as tribos perdidas. Sua história, seus cânticos, sua fé, tudo começou a se dissolver no turbilhão de culturas estrangeiras. A queda de Israel foi um terrível aviso para Judá. Agora estava sozinho, confrontando o crescente poder da Assíria. Jerusalém, o coração do reino, pulsava com crescente ansiedade. As sombras da Babilônia, ainda não em seu apogeu, mas já ganhando força, começaram a se alongar. Uma nova era, mais sombria, se aproximava. O cisma, que antes parecia apenas um inconveniente temporário, transformou-se em catástrofe, um prenúncio das calamidades que se abateriam sobre a terra. Os ventos da mudança, que haviam começado como uma brisa suave, estavam se transformando em tempestade, trazendo destruição e tristeza. E ninguém sabia quando essa era de provações terminaria. O silêncio noturno da Judéia parecia pesado, repleto de sussurros de ansiedade. Após a queda do Reino do Norte, depois que as 10 tribos desapareceram na sombra da Assíria, o Reino do Sul da Judéia permaneceu um bastião solitário da fé. Os muros de Jerusalém pareciam tremer sob o peso dos acontecimentos iminentes. Mas mesmo nesta atmosfera sombria, onde o vento trazia notícias de destruição, uma centelha de esperança nasceu. Era uma esperança alimentada pela fé e pela lembrança de dias gloriosos. O tempo do exílio, o tempo em que o povo de Israel foi disperso por terras estrangeiras, deixou cicatrizes profundas. Mas também forjou o espírito, fortalecendo a conexão com Deus e a pátria. Retornando do cativeiro babilônico, os exilados carregavam em seus corações imagens do templo perdido, os sons da oração, o sabor de sua terra natal. Eles carregavam consigo não apenas tristeza, mas também determinação. Uma determinação de restaurar o que havia sido destruído, de reconstruir novamente, de fortalecer a fé. Cada pedra colocada em seu lugar, cada casa reconstruída, cada lição aprendida, tudo isso era um passo em direção ao renascimento. Jerusalém começou a recuperar sua forma. O retorno foi uma jornada longa e árdua. Nem todos conseguiram retornar, nem todos encontraram seu antigo lugar. Mas aqueles que o fizeram trouxeram consigo não apenas habilidades de construção, mas também força espiritual.
Eles construíram não apenas muros de pedra, eles construíram muros de fé, muros que os protegeriam de novos desastres. Profetas, cujas vozes soavam como trovões vindos de um céu claro, os guiaram, lembrando-os das alianças, da importância da poeza de coração e da retidão. A reconstrução do templo tornou-se o evento central desse período. Não foi simplesmente um retorno ao seu antigo esplendor. Foi um novo começo, santificado pelo sacrifício e pela oração. Os muros de Jerusalém cresceram, mas, mais importante, os muros da fé cresceram nos corações do povo. Eles aprenderam a valorizar a paz, a valorizar a unidade, a valorizar sua conexão com Deus. Após longos anos de dispersão, humilhação e perda, o povo estava recuperando sua identidade. Foi um tempo em que a esperança, como um broto tenro, irrompeu das cinzas, prometendo um novo amanhecer. Cada novo dia trazia não apenas trabalho, mas também uma sensação de realização. Cada amanhecer sobre a cidade reconstruída os lembrava de que, mesmo depois da noite mais escura, a luz chega. E essa luz estava imbuída de fé, que se tornou sua âncora no mar turbulento da história. O vento que antes trazia notícias de destruição, agora parecia sussurrar palavras de conforto e promessa. Eles estavam no limiar de uma nova era, ancorados no passado, mas voltados para o futuro com fé renovada. O tempo fluiu como água em uma fonte ancestral, lavando as pedras da história. Após longos anos de peregrinação, após as sombras do cativeiro e a amargura da perda, o povo mais uma vez encontrou fôlego na terra de seus ancestrais. Os muros reconstruídos de Jerusalém acolheram seus filhos como um abraço. O templo, o coração da cidade, mais uma vez ergueu suas abóbodas para o céu, enchendo o ar com canções e orações. Foi um tempo em que a esperança, frágil, mas teimosa, criou raízes nos corações. Cada amanhecer sobre a cidade sagrada era uma promessa, um sussurro silencioso do futuro. O vento, trazendo o aroma das especiarias dos bazares orientais e o frescor dos picos das montanhas, também trazia notícias de mudanças que se formavam à distância. O povo vivia, trabalhava e acreditava. Mas essa fé, essa estabilidade recém-descoberta, continha algo mais do que uma simples restauração do passado. Era uma expectativa que perdurava por séculos, permeando cada linha das escrituras sagradas, cada alento dos profetas. Era uma expectativa por aquele que mudaria o curso do tempo, que traria luz a um mundo mergulhado em sombras. Jerusalém, como uma sentinela, estava no limiar de uma nova era, com suas pedras preservando a memória dos séculos passados e as almas de seus habitantes repletas de uma premonição do futuro. Em meio à agitação da vida cotidiana, aos gritos do mercado e ao barulho dos artesãos, vozes ecoaram, falando do Messias, do ungido de Deus, cuja vinda marcaria um novo capítulo na história humana. Essas palavras, como sementes, caindo no solo fértil da fé, brotaram nos corações, nutrindo a esperança de libertação, de justiça, de paz prometida há muito tempo. Jerusalém, uma cidade que havia visto tantos reis e tanta destruição, agora testemunhava um despertar silencioso, mas poderoso. As muralhas da cidade, construídas com tanto amor e perseverança, pareciam não apenas uma defesa contra inimigos externos, mas também um símbolo de prontidão interior. Uma prontidão para aceitar o que estava por vir.
As pessoas buscavam sinais nas estrelas, ouviam o farfalhar das folhas em busca de respostas. 2000 anos é muito tempo para esperar, um tempo que poderia quebrar até o espírito mais firme. Mas a fé do povo de Israel, forjada no cadinho das provações, só se fortaleceu. Tornou-se o fio invisível que unia gerações, carregando em si a luz de antigas promessas. Havia algo especial no ar, elusivo, mas palpável. Era a expectativa de um milagre, misturada à ansiedade. O mundo estava longe de ser perfeito. O Império Romano, como um polvo poderoso, mas implacável, havia estendido seus tentáculos, subjugando nações. Na Judéia, embora sob o domínio romano, a memória da antiga grandeza, da liberdade, do destino divino permanecia viva. Essa memória, como brasas fumegantes, estava pronta para reacender a qualquer momento. E assim, em meio a esse complexo mosaico da história, em meio a expectativas e ansiedades, em meio a luz e sombra, algo começou a acontecer que mudaria o mundo para sempre. Chegara o momento em que as antigas profecias começaram a se realizar. Não como muitos esperavam, não com trovões e relâmpagos, não com a aparição de uma hoste celestial, mas discretamente, modestamente, em uma pequena cidade ao pé das montanhas. Não se tratava simplesmente da chegada de um novo rei ou de um novo líder, era algo muito mais profundo, mais abrangente. Era o início de uma nova era, o nascimento de uma luz que dissiparia as nuvens mais densas da ignorância e do medo. Jerusalém, uma cidade que testemunhara tantas eras, tornou-se a guardiã involuntária, mas grandiosa, desse segredo. Suas ruas, praças, templos, tudo estava prestes a se tornar palco de eventos cujos ecos ressoariam através dos séculos. 2000 anos de espera são mais do que apenas um número. Representam milhões de corações cheios de esperança. Representam incontáveis orações elevadas ao céu. Representam uma fé que nunca se apagou, apesar de todas as provações. E assim, essa fé, essa esperança, essa expectativa, paralisaram o mundo sem que ele percebesse. Tudo estava pronto, a luz estava no limiar. A vinda do Messias não foi um evento instantâneo, visível num relance. Foi um desdobramento gradual, como o nascer do sol, que a princípio apenas pinta o horizonte com cores delicadas, depois inunda o mundo com sua luz dourada. Suas palavras, seus atos, sua própria essência começaram a permear o tecido da realidade, transformando-a de dentro para fora. Em Jerusalém, onde o ar estava impregnado com o aroma de incenso e o sal das lágrimas eternas, as pessoas começaram a falar de milagres. De cegos recuperando a visão, de coxos andando, de mortos voltando à vida. Essas histórias, inicialmente sussurradas de boca em boca, começaram a se espalhar como fogo, acendendo novas faíscas de fé. O Messias não veio com uma espada, mas com amor. Não com ouro, mas com a verdade. Ele trouxe uma mensagem não de conquista, mas do reino dos céus, que reside dentro de cada um de nós. Ele falou de perdão, de misericórdia, de amor ao próximo, até mesmo ao inimigo. Essas palavras foram revolucionárias para um mundo acostumado à violência e à vingança. Seus ensinamentos, como uma fonte pura, começaram a lavar as almas das pessoas, purificando-as da imundície do pecado e da ignorância. Ele não destruiu a lei, mas a cumpriu, imbuindo-a de um novo significado.
Mostrou que a verdadeira justiça não reside na observância de rituais externos, mas na pureza de coração e no cumprimento da vontade de Deus. Jerusalém, outrora o centro da vida religiosa, testemunhou a expansão desse novo ensinamento para além de suas fronteiras. Seus discípulos, simples pescadores e cobradores de impostos, tornaram-se portadores dessa nova mensagem. Eles percorreram as estradas, levando a luz da verdade aos cantos mais escuros da terra. Isso foi mais do que apenas um novo movimento religioso. Foi o nascimento de uma nova era, uma era de graça e redenção. O Messias, vindo ao mundo, derrubou os muros que dividiam as pessoas, muros entre nações, entre classes sociais, entre pecadores e justos. Ele mostrou que todas as pessoas são iguais perante Deus e que todos podem encontrar a salvação pela fé nele. O tempo de espera havia acabado. O tempo de ação havia começado. O tempo em que a luz do Messias começou a dissipar as trevas, em que o amor começou a vencer o ódio, em que a esperança começou a substituir o desespero. E tudo começou aqui, na Terra Santa, na cidade que testemunhou este grande nascimento. A nova era trazida pelo Messias foi mais do que apenas uma mudança de estações. Foi uma transformação da própria vida. Os ensinamentos de amor, perdão e vida eterna abriram novos horizontes para a humanidade. Pessoas que antes viviam com medo e ignorância agora encontravam esperança e significado. Jerusalém, uma cidade que havia passado por tantos altos e baixos, tornou-se o berço de uma nova fé. Suas pedras, suas ruas, suas igrejas, tudo testemunhava o alvorecer de uma nova era. 2000 anos de espera haviam mudado o mundo para sempre. Essa jornada, do alvorecer da Terra Santa à nova era, foi longa e cheia de acontecimentos. Ela lançou as bases para o que conhecemos hoje. E essa base, construída sobre fé, esperança e amor, permanece até hoje. Um lembrete de que mesmo a espera mais longa pode terminar no mais belo amanhecer. O mundo, transformado pela mensagem do Messias, continuou sua marcha. Mas, sob a superfície da nova fé, estendida aos céus, jazia uma terra acorrentada pelas correntes do poder terreno. A Terra Santa, outrora o centro da revelação divina, agora sentia o peso da bota romana. O Império, espalhando suas legiões das costas frias da Grã-Bretanha às areias quentes da África, trouxe consigo a ordem, mas essa ordem foi forjada em ferro e sangue. Os impostos eram cobrados inexoravelmente, como as marés, esvaziando os bolsos do povo. Estradas majestosas construídas por engenheiros romanos ligavam províncias distantes, mas essas mesmas estradas também traziam soldados prontos para esmagar qualquer desobediência. Jerusalém, uma cidade cuja história foi escrita com o ouro da fé e o sangue dos profetas, estava agora sob domínio estrangeiro. O monte do templo, o local onde se acreditava residir a glória de Deus, era guardado por coortes romanas. O ar estava impregnado com o aroma de incenso e oração, mas também com um sutil aroma de medo, trazido de longe, de Roma. A vida prosseguia como de costume, em bazares movimentados, em sinagogas silenciosas, sob um sol que brilhava igualmente sobre conquistadores e vencidos. Mas, por trás dessa aparente estabilidade, algo mais se formava. Os corações de muitos guardavam lembranças de uma época em que seus ancestrais haviam forjado seu próprio destino.
lembranças de Salomão, de Davi, dos tempos de independência, quando as vozes do povo ecoavam livremente, sem serem abafadas pelos toques de trompeta das legiões. Não se tratava apenas de descontentamento. Era uma ferida silenciosa, mas profunda, infligida a cada geração pela dependência humilhante. Os romanos trouxeram suas leis, seus costumes, sua religião, que, embora não impostas diretamente, ainda soavam estranhas. Sussurros de descontentamento começaram a se espalhar como o vento soprando poeira pelo deserto. Na Galileia, onde o Messias pregou, entre os pescadores e agricultores, o descontentamento era particularmente agudo. Na Judéia, entre as classes mais conservadoras e religiosas, crescia um sentimento de profanação das coisas sagradas. Mesmo longe da movimentada Jerusalém, em pequenas aldeias, as pessoas se lembravam de antigas promessas de liberdade, de um reino que não viria deste mundo, mas que lhes daria dignidade. Esses pensamentos, esses sentimentos ardiam como faíscas na grama seca. Ninguém falava abertamente em rebelião, ainda não. Mas nos olhos dos velhos, na cautela dos jovens, nos sussurros que se acalmavam quando uma patrulha romana passava, a tensão era palpável. O império era poderoso, sua máquina militar parecia invencível. As legiões, vestidas com armaduras, espadas em punho, representavam uma força formidável. Mas essa força era superficial. A força escondida no coração muitas vezes se mostra muito mais resiliente. Durante esse período, quando a Judéia estava sob domínio romano, seguiu-se um período de difícil coexistência. A administração romana, representada por seus governadores, esforçava-se para manter a ordem, cobrar impostos e garantir a lealdade. Mas para um povo cuja história estava tão intimamente ligada à providência divina, este era um período de constante desafio. Cada dia era um lembrete de que viviam em terras que antes lhes pertenciam, mas que agora pertenciam a outra pessoa. No entanto, apesar da opressão do império, a vida não parou. As sementes da nova fé trazida pelo Messias continuaram a brotar. Os ensinamentos de amor, misericórdia e do reino de Deus, que não é deste mundo, ressoaram no coração de muitos. E essa elevação espiritual, essa liberdade interior conquistada pela fé, tornou-se para alguns uma fonte de força, resistindo à tirania externa. As pessoas aprenderam a distinguir entre o terreno e o celestial, o temporal e o eterno. Mas a realidade na terra permanecia dura. O peso do domínio romano era sentido em todos os cantos da província. Legionários, com suas sandálias deixando marcas nas estradas empoeiradas, eram um lembrete constante do poder estrangeiro. As rotas comerciais controladas por Roma geravam receita para o império, mas oneravam a população local. Os impostos cobrados para sustentar o vasto aparato romano pareciam exorbitantes. E assim, nessa atmosfera, onde a esperança espiritual coexistia com a realidade da opressão terrena, começaram a emergir os primeiros sinais de resistência. Não se tratava de exércitos em grande escala ou revoltas organizadas, mas sim de surtos isolados, expressões espontâneas de descontentamento. Talvez tenha sido uma disputa com um cobrador de impostos romano que se transformou em briga. Talvez tenha sido uma desobediência aberta provocada por uma decisão injusta de um governador. Essas pequenas escaramuças, como os primeiros relâmpagos antes de uma tempestade, prenunciavam a tempestade que se aproximava. No coração de muitos, o sonho da liberdade brilhava.
O sonho do dia em que a Judéia seria livre novamente, quando o povo judeu pudesse viver de acordo com suas próprias leis, sob seu próprio rei. Esse sonho, alimentado pela história e pela fé, foi a faísca que acendeu a chama. E embora Roma parecesse uma fortaleza inexpugnável, mesmo as muralhas mais fortes podem ruir quando atacadas com força e persistência suficientes. O tempo passou e a tensão aumentou. Cada novo édito romano, cada novo ato de governo arbitrário do governador, como uma gota caindo em um recipiente cheio, aproximava o momento em que a taça da paciência transbordaria. Pessoas cujos ancestrais haviam testemunhado a grandiosidade do Templo de Salomão eram agora forçadas a ver soldados de um exército estrangeiro em suas ruas. Isso era mais do que apenas dominação política. Era um teste de fé, de identidade, da própria alma do povo. Foi durante esse período, quando o peso do império era sentido com mais intensidade e a esperança por um reino vindouro permanecia viva, que o longo e doloroso caminho para o conflito aberto começou. Faíscas de rebelião, ainda fracas e dispersas, começaram a cintilar, prenunciando os dias em que os sussurros silenciosos de descontentamento se transformariam em um grito estrondoso. O mundo parou, ainda sem perceber que um novo e trágico capítulo da história se abria diante dele. A tensão, como um fio invisível, pairava sobre a Judéia. O ar estava carregado de ansiedade, denso como o calor do verão, misturado ao cheiro de poeira e medo. Legionários romanos, vestidos de aço, caminhavam pelas ruas de paralelepípedos de Jerusalém, seus passos pesados ecoando abafados nas vilas estreitas, uma lembrança do domínio estrangeiro. Cada dia trazia novas humilhações, novas extorsões que sugavam a última seiva da terra e do povo. Os cofres do império aumentavam inexoravelmente, enquanto os corações do povo eram oprimidos pela amargura. O templo, antes repleto de orações e hinos, agora parecia diferente. Os sacerdotes, trajados com suas vestes cerimoniais, realizavam os ritos, mas seus olhos revelavam não apenas devoção, mas também desespero. Viram como antigas tradições, leis sagradas transmitidas de geração em geração, estavam sendo testadas. Como a santidade do lugar estava sendo profanada pela presença de estandartes pagãos. Um sussurro de descontentamento, a princípio silencioso, quase imperceptível, como o farfalhar de folhas secas ao vento, começou a ganhar força. Fluiu de uma casa para outra, de uma sinagoga para outra, adquirindo corpo e voz. Aqueles que não aguentavam mais surgiram entre o povo, aqueles cujo sangue fervia de injustiça. Eram pessoas de todas as classes sociais, desde fazendeiros, cujas terras eram sujeitas a impostos exorbitantes, até mercadores, cujas caravanas eram paradas nas estradas por soldados romanos. Reuniam-se secretamente, longe de olhares indiscretos, em cavernas e bosques isolados. Seus rostos eram iluminados pela luz bruxuleante de tochas, e seus olhos ardiam de determinação. Ali, planos ousados nasciam. Ali, palavras eram ditas que poderiam mudar o curso da história. Simeão Bar Gilga, filho de um artesão cujas mãos estavam acostumadas ao trabalho, foi um dos que acenderam esse fogo. Sua voz, forte e confiante, penetrou corações. Ele falou do direito à liberdade, do dever para com os ancestrais, da terra sagrada que não deve ser entregue ao inimigo.
Outros estavam ao seu lado. Yohanan ben Zakkai, um sábio cujas palavras eram baseadas no conhecimento de leis e profecias, e Eleazar ben Azaria, cuja coragem era tão grande quanto sua fé. Eles entendiam que Roma era um inimigo poderoso, cujo exército era como uma tempestade inexorável. Mas eles também sabiam que mesmo a tempestade mais violenta eventualmente se acalma, e as rochas lançadas ao mar permanecem inabaláveis. O governador, Marco Antônio Félix, via esses primórdios de resistência com desdém. Considerava os judeus um povo rebelde e teimoso, cujas ambições eram ridículas diante do poderio do império. Ele reforçou a guarnição e intensificou o controle, acreditando que o medo era a melhor maneira de domar o espírito rebelde. Mas suas ações só jogavam mais lenha na fogueira. Cada nova ordem, cada ato de crueldade era percebido como um insulto pessoal, um desafio. A tensão aumentava. Uma sensação de inevitabilidade pairava no ar. Assim como o céu escurece intensamente antes do amanhecer, também crescia a sensação de desgraça iminente antes de uma grande revolta. As ruas estavam menos alegres, menos risonhas. As pessoas caminhavam de cabeça baixa, mas em seus olhos ardia aquele mesmo fogo que não podia ser extinto. Naquela época, quando Roma parecia todo-poderosa e a esperança tão frágil quanto a asa de uma borboleta, o povo da Judéia começou a se preparar para o mais importante: lutar. Uma luta por sua fé, por sua terra, por seu futuro. Foi uma época em que sussurros silenciosos se transformaram em gritos estrondosos, em que o medo deu lugar à coragem desesperada. Ninguém ainda sabia a que preço essa luta seria comprada, ou que feridas permaneceriam nos corações pelos séculos seguintes. Mas a decisão estava tomada, e era irreversível. O ano 66, segundo o calendário romano, havia chegado. Chegara o momento em que a paciência transbordara. O gatilho, como costuma acontecer, foi um evento aparentemente insignificante. Em Cesareia, uma cidade onde a população judaica constituía uma minoria, eclodiu um conflito entre gregos e judeus. Os romanos, chamados a manter a ordem, aliaram-se aos gregos. Essa foi a gota d'água. Uma onda de violência varreu a cidade. Bairros judeus foram saqueados e sinagogas profanadas. A notícia desses acontecimentos se espalhou como fogo. Chegou a Jerusalém, onde as brasas do descontentamento ardiam há muito tempo. No templo, onde uma multidão se reunira para a festa, uma comoção irrompeu. Os sacerdotes, ao ouvirem falar das atrocidades em Cesareia, levantaram a voz. Falaram de desonra, de injustiça, da necessidade de defender seu povo. Naquele momento, enquanto as emoções tomavam conta de todos, um dos sacerdotes, Yohanan ben Gilga, subiu os degraus do templo. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam de determinação. Ele conclamou o povo a se levantar, convocou-os a pegarem armas e repelir o inimigo. Suas palavras, ditas com tanta paixão, ressoaram entre milhares. A multidão, tomada por um único impulso, rugiu. Não foi apenas um grito, foi um rugido, o rugido de um povo que não aguentava mais. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, aconteceu algo que espantou até os romanos. A guarnição estacionada na fortaleza Antônia, guardando o templo, era composta por 10 coortes. Os judeus, armados com tudo o que podiam, de espadas e lanças, a pedras e paus, precipitaram-se para o ataque. Os romanos, acostumados à disciplina e à ordem, foram pegos de surpresa.
Não esperavam tamanha fúria, tamanha coragem desesperada. A batalha foi brutal. O ar estava repleto do choque do aço, dos gritos dos feridos e dos estertores da morte. Mas o povo judeu permaneceu unido. Agricultores, artesãos, comerciantes, todos lutaram lado a lado, motivados não apenas pelo ódio aos seus opressores, mas também por um profundo amor à sua terra e à sua fé. Lembravam-se dos seus antepassados que construíram esta cidade e a defenderam dos inimigos. Esse espírito, essa memória, deu-lhes força. Poucos dias depois, após uma batalha feroz e sangrenta, a guarnição romana foi forçada a recuar. O forte Antônia caiu. Foi a primeira grande vitória dos rebeldes. A notícia se espalhou por toda a Judéia, como o vento carregando sementes. Revoltas eclodiram por toda parte. Cidades sob domínio romano se revoltaram. Em Jope, Massada e outras fortalezas, os judeus destruíram as guarnições romanas e expulsaram seus governadores. Roma, chocada com essa rebelião repentina e poderosa, reagiu imediatamente. O imperador Nero, percebendo a dimensão da ameaça, enviou um de seus melhores exércitos para a Judéia, sob o comando do experiente general Vespasiano. Logo seu filho, Tito, juntou-se a ele. Chegaram com ordens de reprimir a rebelião a todo custo. Chegara um período em que o silêncio era enganoso, escondia o rugido da batalha que se aproximava. O povo que desafiara o império sabia que terríveis provações o aguardavam. Mas também sabia que não havia como voltar atrás. Haviam feito sua escolha. Uma escolha que determinaria seu destino e o destino de todo o povo judeu. A coragem nascida do desespero tornou-se sua maior arma. E essa coragem, por mais trágico seja seu preço, permanecerá para sempre gravada na história. Vespasiano, tendo chegado à Judéia, iniciou uma ofensiva metódica. Seu exército, experiente em batalha, agia com precisão fria e calculista. Ele não buscava vitórias rápidas, mas preferia um avanço lento, porém constante, subjugando gradualmente cidades e fortalezas. Os rebeldes, sem um comando centralizado e um exército regular, tentaram resistir, mas as chances eram muito desiguais. Cidades caíram uma após a outra. A Galileia, uma região rica e densamente povoada, foi a primeira a cair. Vespasiano, usando seu poder superior, sitiou cidades, destruiu suas fortificações e exterminou a população. Em cada ato de repressão, em cada aldeia incendiada, em cada sangue derramado, os romanos buscavam semear o medo e quebrar a vontade de resistir. Mas o povo judeu, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, não perdeu a esperança. Dentro das cidades sitiadas, o povo, exausto pela fome e pela privação, continuava a lutar. Eles viam isso não apenas como uma guerra pela independência, mas também como uma luta por sua fé, pelo direito de viver de acordo com suas próprias leis. Os profetas, cujas vozes ressoaram até mesmo na época dos reis, pareciam reviver no coração do povo. Suas palavras de fé, de coragem, de redenção iminente, animavam os espíritos daqueles que se encontravam à beira do desespero. No entanto, a realidade era cruel. A máquina militar romana era implacável, esmagava a resistência como uma pedra de moinho. Vespasiano, demonstrando sua eficiência, conseguiu tomar o controle da maior parte do país em pouco tempo. Restava apenas Jerusalém, o coração da Judéia, a última cidadela de esperança.
A tensão reinava na cidade. A fome e as doenças começavam a causar estragos. Apesar disso, os habitantes de Jerusalém se prepararam para a defesa. Sabiam que todo o poder do Império Romano se abateria sobre eles. Mas também sabiam que aquela cidade era mais do que apenas uma fortaleza. Era um lugar sagrado, um símbolo de seu povo e de sua fé. Chegou o ano 69. Vespasiano, ao receber a notícia da morte de Nero e da eclosão da guerra civil em Roma, foi forçado a deixar o comando para seu filho Tito. Tito, jovem e ambicioso, ansiava por concluir sua obra e conquistar a glória. Reuniu um exército enorme, composto por 4 legiões, e marchou sobre Jerusalém. A cidade estava cercada. Os romanos haviam iniciado um cerco que se tornaria um dos mais longos e sangrentos da história. O ar sobre Jerusalém estava tomado por uma sensação de mau agouro. As ruas, antes fervilhantes de vida, estavam agora desertas. Apenas sombras esvoaçavam pelas muralhas, refletindo medo e incerteza. Os habitantes da cidade, trancados em suas casas, rezavam, esperando por um milagre. Sabiam que uma provação os aguardava, talvez a mais terrível de sua história. Haviam desafiado um império poderoso e agora descobririam o verdadeiro preço de tamanha insolência. O ar sobre Jerusalém se tornou denso, como um manto invisível. Cada respiração parecia a premonição de algo irreversível. As legiões romanas, como aço vivo, cercavam a cidade. Suas fileiras ordenadas, seus escudos polidos até brilharem como espelhos, refletiam o sol ralo, lançando vislumbres nas pedras rachadas das antigas muralhas. Tito, um jovem comandante cujo nome já era sussurrado por toda a capital, estava em uma colina, perscrutando o coração da resistência. Seus olhos traíam impaciência, uma sede de glória, mas também, talvez, uma sombra de compreensão do que estava por vir. O cerco havia começado. As primeiras pedras, atiradas das catapultas, cortavam o ar com um assobio ameaçador. Elas atingiam as muralhas, causando baques surdos, ecoando nas ruas estreitas. Jerusalém, antes radiante, agora respirava ansiedade. Lá dentro, por trás das grossas muralhas, a fome já havia começado sua dança sinistra. A comida havia se tornado um luxo, a água um bem precioso. Mas o espírito do povo, que havia permanecido naquela terra por séculos, permaneceu inabalável. Os defensores, exaustos, mas determinados, prepararam-se para enfrentar o inimigo. Cada casa, cada torre, tornou-se parte da linha defensiva. Eles sabiam que estavam lutando não apenas pela cidade, mas por suas próprias almas, pela memória de seus ancestrais, pelo futuro de seus filhos. O dia se transformou em noite, e a noite em dia. Mas o assobio dos projéteis e o estrondo das máquinas de cerco nunca cessaram. Os romanos, metodicamente, passo a passo, aproximaram-se. Seus engenheiros construíram muralhas de cerco, elevando-as até o céu. A madeira rangeu sob o ataque, a terra tremeu. Mas os habitantes de Jerusalém responderam com uma saraivada de flechas e pedras. As muralhas, que haviam testemunhado tantos séculos, agora testemunhavam uma luta desesperada. Às vezes, em breves momentos de calma, tudo o que se ouvia era o gemido do vento varrendo as praças vazias, ou as vozes abafadas de oração ecoando sob as abóbadas do templo.
A esperança parecia estar se apagando, como uma vela ao vento. Mas, nos corações daqueles que acreditavam, ela continuava a arder. Tito observava. Seu exército, disciplinado e forte, estava pronto para o ataque final. Ele viu a chama da resistência se apagando, mas não a viu completamente extinta. A cidade, cercada por todos os lados, parecia condenada. O tempo desacelerou, como se toda a história do mundo estivesse congelada diante do inevitável. Chegara o momento em que a resistência se tornara quase impossível. Os soldados romanos, movidos pela sede de vitória e comando, iniciaram o ataque final. Eles se derramaram pelas brechas nas muralhas como lava fervente. Gritos, o choque de metais, o tilintar de escudos, tudo se misturava em um coro infernal. Os defensores, apesar do cansaço e dos ferimentos, lutavam com a fúria dos condenados. Cada metro de terreno, cada passo do inimigo, custava-lhe sangue. Mas a superioridade numérica dos romanos era avassaladora. Os legionários, com suas táticas apuradas e vontade férrea, avançaram implacavelmente. Traziam consigo fogo e destruição. Chamas engolfaram as estruturas de madeira, lançando nuvens negras de fumaça em direção ao céu. O calor era tão intenso que parecia que o próprio sol se curvava sobre a cidade em luto. Tito, de pé sobre o muro, viu Jerusalém em chamas. Seu olhar pousou no majestoso templo. Era o coração da cidade, o coração do povo, o coração da fé. Apesar das ordens, ou talvez por sua ambiguidade, o fogo começou a subir lentamente pelas paredes sagradas. Faíscas, apanhadas pelo vento, circulavam acima como pássaros furiosos. O fogo, imparável, começou a devorar as pedras antigas. Os ornamentos dourados do templo derreteram. Rios de metal derretido escorriam pela fachada. A fumaça cegava os olhos, o cheiro de queimado penetrava a alma. A majestosa estrutura, que permanecera de pé por séculos, estava agora reduzida a ruínas fumegantes. Chamas, uma espada de fogo, cortavam o céu, deixando para trás apenas cinzas e tristeza. Muro após muro, torre após torre, a cidade caiu. Soldados romanos, devastados pela batalha, mas triunfantes, caminhavam por ruas que até então estavam cheias de vida. Cada passo de suas botas pesadas soava como o toque de finados de uma era perdida. A esperança que havia cintilado nos corações dos habitantes ardia nessa chama. A grande Jerusalém, o centro da vida espiritual, o símbolo da unidade, jazia em ruínas. Suas muralhas, testemunhas de tantos acontecimentos, estavam agora marcadas pela espada e chamuscadas pelo fogo. O vento soprava sobre as ruínas, sussurrando histórias de antiga grandeza e de um fim terrível. O silêncio que se seguiu à batalha foi ensurdecedor. Era o silêncio da desolação, um silêncio no qual apenas a dor ecoava. Tito, olhando para as cinzas, talvez tenha percebido que aquela vitória havia custado caro demais. A destruição do templo, o local sagrado, era mais do que apenas um sucesso militar. Era a destruição de um símbolo, o fim de uma era. A espada flamejante, erguida pelo poderio romano, havia cortado não apenas a carne da cidade, mas também o tecido do tempo. O mundo antigo, com sua fé e esperança, seus reis e profetas, estava desaparecendo.
Jerusalém, outrora radiante, era agora apenas uma sombra do que era, um lembrete da força e da fragilidade das aspirações humanas. A fumaça da conflagração subia ao céu, como o último suspiro de um mundo moribundo. Uma nova era estava surgindo, uma era de cinzas e exílio, mas dentro dessa dor, uma esperança silenciosa, porém inextinguível, já se formava. Tudo estava perdido e, ao mesmo tempo, tudo ainda era possível. A cidade jazia em ruínas, mas a lembrança dela, sua grandeza e tragédia, permaneciam para sempre nos corações. Agora, eles eram cortados pela espada e chamuscados pelo fogo. O vento, varrendo as ruínas, sussurrava histórias de glórias passadas e de um fim terrível. O silêncio que se seguiu à batalha foi ensurdecedor. Era o silêncio da desolação. Um silêncio no qual apenas a dor ressoava. Tito, olhando para as cinzas, talvez tenha percebido que aquela vitória tinha um preço muito alto. A destruição do templo, um local sagrado, foi mais do que apenas um sucesso militar. Foi a destruição de um símbolo, o fim de uma era. A espada de fogo erguida pelo poderio romano havia cortado não apenas a carne da cidade, mas o tecido do tempo. O mundo antigo, com sua fé e esperança, seus reis e profetas, estava em declínio. Jerusalém, outrora radiante, era agora apenas uma sombra do que era, um lembrete da força e fragilidade das aspirações humanas. A fumaça da conflagração subia ao céu como o último suspiro de um mundo moribundo. Uma nova era estava amanhecendo, uma era de cinzas e exílio, mas dentro dessa dor, uma esperança silenciosa, porém inextinguível, já amadurecia. Tudo estava perdido e, ao mesmo tempo, tudo ainda era possível. A cidade jazia em ruínas, mas a lembrança dela, sua grandeza e tragédia permaneciam para sempre nos corações. Agora eles eram cortados pela espada e chamuscados pelo fogo. O vento, varrendo as ruínas, sussurrava histórias de glórias passadas e de um fim terrível. O silêncio que se seguiu à batalha foi ensurdecedor. Era o silêncio da desolação, um silêncio no qual apenas a dor ressoava. Tito, olhando para as cinzas, talvez tenha percebido que aquela vitória tinha um preço muito alto. A destruição do templo, um local sagrado, foi mais do que apenas um sucesso militar. Foi a destruição de um símbolo, o fim de uma era. A espada de fogo erguida pelo poderio romano havia cortado não apenas a carne da cidade, mas o tecido do tempo. O mundo antigo, com sua fé e esperança, seus reis e profetas, estava em declínio. Jerusalém, outrora radiante, era agora apenas uma sombra do que era, um lembrete da força e fragilidade das aspirações humanas. A fumaça da conflagração subia ao céu como o último suspiro de um mundo moribundo. Uma nova era estava amanhecendo, uma era de cinzas e exílio. Mas dentro dessa dor, uma esperança silenciosa, porém inextinguível, já amadurecia. Tudo estava perdido e, ao mesmo tempo, tudo ainda era possível. A cidade jazia em ruínas, mas a lembrança dela, sua grandeza e tragédia, permaneciam para sempre nos corações. A fumaça subia ao céu, espessa e acre, como o último suspiro de um mundo moribundo. Envolvia os restos do que outrora fora a grande Jerusalém, borrando as fronteiras entre a terra e o céu. O fogo que consumira os muros sagrados se extinguiu,
deixando para trás apenas restos carbonizados e cinzas. Essas cinzas, leves e leves, rodopiavam no ar, pousando nos rostos dos sobreviventes como um manto de pesar. O vento, antes suave, agora uivava pelas portas vazias, trazendo consigo o cheiro de queimado e desespero. A cidade, o coração de uma terra antiga, jazia em ruínas. Sua grandiosidade, construída ao longo de séculos de fé e trabalho, havia se desfeito em pó. O templo, o centro do mundo, o ponto de encontro entre o homem e Deus, jazia em ruínas. O santuário onde as orações ressoavam e os sacrifícios eram oferecidos havia sido vítima da crueldade. Os legionários romanos, os vitoriosos, moviam-se em meio aos escombros com um olhar de devastação. Seus olhos, até então incendiados pela sede de batalha, agora revelavam algo mais, o peso do que havia sido conquistado. Eles viam não apenas um inimigo derrotado, mas o fim de uma era. O exílio havia começado. Aqueles que milagrosamente escaparam da espada e do fogo agora se afastavam de sua cidade natal. Seus lares eram cinzas, seus lugares sagrados ruínas. Em suas mãos carregavam apenas o que podiam carregar, pertences lamentáveis, imagens do que havia sido perdido. O exílio havia começado. Aqueles que milagrosamente escaparam da espada e do fogo agora se afastavam de sua cidade natal. Seus lares eram cinzas, seus lugares sagrados ruínas. Em suas mãos carregavam apenas o que podiam carregar, pertences lamentáveis, imagens do que havia sido perdido. Seu caminho se estendia para o desconhecido, para terras estrangeiras, onde cada passo era preenchido com a dor da perda. Os sons de lamentos se misturavam ao farfalhar de passos, criando uma melodia triste de exílio. Mulheres com crianças nos braços, velhos apoiados em cajados, jovens com olhares opacos, todos faziam parte de uma grande tragédia. Cada um deles carregava no coração a imagem de Jerusalém, a cidade que era seu lar, seu destino. Agora, essa imagem estava obscurecida pelas cinzas e pela tristeza. Eles partiram, deixando para trás não apenas pedras e muros, mas sua própria identidade, arrancada de suas raízes. O ar estava denso não apenas com o cheiro de queimado, mas também com algo elusivo, o peso de palavras não ditas, esperanças não realizadas. Era como se a própria cidade, moribunda, suspirasse, lamentando seus filhos. Cada pedra, cada rachadura no chão parecia guardar lembranças do passado. De dias em que o sol iluminava as cúpulas douradas, quando os sons da música e das orações enchiam as ruas. Agora, tudo isso era apenas um eco distante, enterrado sobre os escombros. Mas mesmo nessa escuridão total, nessa devastação universal, algo novo nascia. Algo que nem fogo nem espada podiam destruir. Era a memória da grandeza, da fé, da unidade. Essa memória, como uma semente caindo no solo fértil da tristeza, começou a brotar. Foi alimentada por lágrimas e sangue, mas só se fortaleceu. A perda de Jerusalém não foi apenas um fim, foi um começo, o início de uma longa e árdua jornada. Uma jornada que seria percorrida por muitas gerações. Uma jornada que atravessou séculos, terras distantes e tempos estrangeiros. Uma jornada pela qual pessoas espalhadas pelo mundo carregariam o fogo da fé em seus corações.
um fogo que jamais se apagaria enquanto a memória vivesse. Todos que deixaram a cidade levaram consigo um pedaço de sua alma. Imagens do templo, o som do chofar, o sabor da água benta, tudo isso se tornou parte de seu ser interior. Tornaram-se portadores da história, guardiões de pactos. Seu exílio não foi apenas um castigo, mas também uma missão para preservar o que havia sido legado por seus ancestrais. O silêncio que se seguiu à destruição foi enganoso. Era o silêncio antes de uma nova tempestade. Um silêncio no qual as sementes da resistência amadureciam. Nos corações daqueles que partiram não havia apenas tristeza, mas também determinação. A determinação de retornar, a determinação de reconstruir, a determinação de restaurar o que parecia irrevogavelmente perdido. O poder romano estabeleceu seu domínio, mas não conseguiu extinguir a centelha de esperança. Essa centelha, alimentada pela memória do passado, arderá nos corações dos exilados. Será passada de boca em boca, de geração em geração. Servirá como um lembrete de que o lar existe, mesmo que esteja em ruínas. Jerusalém, a cidade que caiu, continuou viva. Continuou viva em cânticos, orações, sonhos. Continuou viva em todos que carregavam seu nome no coração. Sua história não havia terminado. Apenas assumiu uma nova forma, tornando-se uma história de resiliência e fé. A história de um povo que, tendo perdido tudo, encontrou algo mais precioso, uma esperança indestrutível. O vento continuou sua jornada, espalhando as sementes da tristeza e do exílio pela terra. Mas, junto com elas, também carregava as sementes de uma nova vida, uma nova fé. E em algum lugar lá fora, distante, sob um céu estrangeiro, as pessoas se lembravam de seu lar. Lembravam-se dele com dor, mas também com uma determinação silenciosa. Sabiam que até as cinzas retêm o calor e arruinam a promessa do futuro. E esta jornada, cheia de provações, estava apenas começando. O último raio de sol se esvaiu sobre a devastada Jerusalém. Cinzas espessas e acre pairavam no ar, misturando-se ao cheiro de fumaça e lágrimas. Os soldados de Tito, festejando a vitória, carregavam seus despojos, suas botas pesadas, deixando marcas no solo sagrado, agora coberto de escombros e sangue. Em algum lugar ao longe, nas colinas, ouvia-se um lamento, como o gemido da terra. Mas em meio a essa dor, no fundo dos corações feridos, algo mais nasceu, uma memória indelével. Uma memória de cúpulas douradas, das orações sussurradas dentro dos muros do templo, das vozes dos ancestrais ecoando em cada canção, em cada tradição. Essa memória carregava não apenas a dor da perda, mas também uma promessa silenciosa, mas firme. Uma promessa de retorno, uma promessa de reconstrução. Os exilados, espalhados pelas vastas extensões do império, carregavam esse fogo dentro de si. Ardia em seus olhos enquanto contemplavam o céu estrangeiro, em suas mãos enquanto labutavam em solo estrangeiro. Cada pedra, cada som, cada aroma de sua nova pátria apenas intensificava sua saudade de Jerusalém. Em seus sonhos, ela aparecia em todo o seu antigo esplendor, brilhando, ilesa, chamando-os de volta. Ao acordar, sentiam amargura, mas essa amargura se tornava combustível para sua esperança. Contavam aos filhos sobre sua cidade, sua história, sua santidade,
transmitindo-lhes não apenas palavras, mas a essência viva de seu lar. Séculos se passaram como ondas quebrando na praia. O domínio romano deu lugar a outros impérios. As fronteiras dos estados foram redesenhadas, mas a dor do povo e sua conexão com Jerusalém permaneceram constantes. Essa conexão era imaterial, invisível, porém mais forte que qualquer aço. Vivia nas sinagogas onde ressoavam salmos antigos, nos feriados celebrados com especial solenidade, na proibição de certas ações que lembravam o lar perdido. Era um vínculo tecido pela fé, pela dor e pela esperança inabalável. O tempo pareceu apagar muita coisa, mas apenas fortaleceu esse vínculo, tornando-o ainda mais precioso. Pessoas nascidas longe da Terra Santa sentiam seu chamado tão intensamente quanto seus ancestrais. Sabiam que em algum lugar lá fora, além dos mares e montanhas, ficava seu verdadeiro lar. Sonhavam com o dia em que poderiam pisar em seu solo, respirar seu ar e vê-lo novamente. Esse sonho era um farol em suas vidas, uma estrela guia, guiando-os por todas as dificuldades e provações. Mesmo aqueles que nunca tinham visto Jerusalém com os próprios olhos sentiam sua presença. Estava em seu sangue, em seus genes, em sua memória coletiva. Era um sentimento de pertencimento a algo grandioso, antigo, sagrado. Era a consciência de que, apesar de todas as perdas, apesar de toda a destruição, algo importante permanecia intacto, algo mais forte do que o tempo e as circunstâncias. E assim, através dos séculos, através de guerras e paz, através de alegrias e tristezas, esse vínculo se fortaleceu. Tornou-se um fio invisível que se estendia de cada coração judeu ao coração de Jerusalém. Era um fio tecido a partir de memórias do passado, da dor do presente e da esperança insaciável no futuro. Essa memória não era apenas o fardo do passado, mas também a promessa de renascimento. A promessa de que um dia, quando chegasse a hora certa, eles retornariam. Retornariam para ver o esplendor de seu lar novamente. O vento continuava a carregar suas histórias, mas agora também carregava ecos de promessas antigas. Promessas que viviam no coração das pessoas como uma conexão eterna com um lar perdido. Essa conexão era sua força, seu conforto, seu verdadeiro legado. Lembrava-os de quem eram, de onde vinham e aonde aspiravam. Era a prova viva de que, mesmo após a mais terrível destruição, a esperança pode renascer das cinzas, e um lar pode continuar vivo no coração, mesmo que esteja em ruínas. E esse caminho, um caminho através dos séculos, era o caminho para o retorno. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando parecia que tudo estava perdido, eles não esqueceram. Eles se lembraram, e nessa lembrança, como um riacho tranquilo, fluía uma força vivificante. Uma força que lhes permitia seguir em frente, não importava o que acontecesse. Uma força que carregava consigo uma promessa eterna. A promessa de que um dia, ao amanhecer, eles veriam sua cidade novamente, sua Jerusalém, seu lar perdido, mas para sempre amado. Essa conexão era seu escudo, sua fé, sua bússola. Ela os guiava por todas as provações, lembrando-os de que não estavam sozinhos, que sua história continuava, que seu lar os aguardava. E essa esperança, brilhante e pura, queimava em seus corações como uma chama eterna.
Eles seguiram em frente, carregando essa luz dentro de si, a luz da memória, a luz da esperança. E em algum lugar lá fora, no horizonte, erguia-se a imagem da cidade que vivia em suas almas. Uma cidade que não era apenas um lugar no mapa, mas a personificação de sua identidade, sua fé, seus sonhos. Essa imagem era sua estrela guia, seu marco eterno. Era a promessa de retorno, a promessa de um novo começo. A promessa de que o lar, mesmo perdido, nunca é esquecido. Ele vive em cada passo, em cada oração, em cada respiração. E essa conexão eterna, forte como uma rocha, os carregou através do tempo. Ao longo dos séculos, apesar de todas as dificuldades, esse vínculo permaneceu inquebrável. Foi passado de geração em geração, como uma herança preciosa. Cada novo descendente, nascido longe da Terra Santa, sentia esse chamado, esse anseio. Sabiam que em algum lugar lá fora, sob o sol de outro céu, estava seu verdadeiro lar. E esse pensamento, essa esperança, enchia seus corações de força. Uma força que lhes permitia perseverar, não se quebrar, acreditar. Acreditar que um dia retornariam. Retornariam para rever as muralhas de sua cidade. Jerusalém, mesmo em ruínas, permaneceu um símbolo de resiliência, um símbolo de fé, um símbolo de um espírito inabalável. Não era apenas uma cidade, mas uma lenda viva que continuava a viver em corações e mentes. Uma lenda que alimentava a esperança e lhes dava força para seguir em frente. A jornada foi longa, mas foi iluminada pela luz da memória. Uma luz que nunca se apagou. Uma luz que os conduziu para casa. O tempo fluía como um rio, levando consigo anos, séculos. Mas a imagem de Jerusalém permanecia imutável em seus corações. Estava esculpida ali, como em pedra. Cada pedra, cada rua, cada esquina guardava sua própria história. E essas histórias, transmitidas oralmente, tornavam-se parte deles. Eram a base de sua identidade, seu sustento neste mundo em transformação. E em algum lugar ali, bem no fundo deles, uma centelha de esperança sempre ardia. Esperança de retorno, esperança de renascimento. Essa centelha, alimentada por uma conexão eterna com seu lar perdido, os mantinha acesos. Era sua bússola interior, sua estrela guia. Lembrava-os de quem eram e para onde deveriam retornar. E embora a jornada fosse longa e repleta de provações, eles seguiram em frente. Seguiram em frente, carregando em seus corações a imagem de uma cidade que era tudo para eles, seu lar, sua fé, sua esperança. E essa conexão, eterna e inquebrável, era seu maior tesouro. Era a promessa do futuro, forjada no cadinho do passado. E assim, enquanto os últimos ecos dos tempos antigos se desvanecem como o sussurro do vento num vale, estamos no limiar da eternidade. A história de Jerusalém, uma cidade cujo nome está gravado nas tábuas do tempo, não conhece fim. Ela continua, viva em cada pedra, em cada oração, em cada respiração. Esta é uma cidade que foi e continua sendo não apenas um lugar num mapa, mas o pulso da história, o coração pulsante da humanidade. Da grandeza de Salomão, cujas mãos ergueram o templo brilhando ao sol, a tristeza do exílio, quando o vento levou as cinzas. Jerusalém testemunhou e participou de grandes eventos. Viu o nascimento de profetas, ouviu as vozes de reis, sentiu o sopro de impérios.
Suas muralhas, destruídas e reconstruídas, preservam as memórias de incontáveis gerações. Cada beco, cada pátio esconde histórias de amor e perda, fé e dúvida, triunfo e desespero. Elas se entrelaçam, criando uma tapeçaria única, tecida a partir de destinos. Jerusalém é mais do que pedra e madeira. É o sopro da fé elevando-se aos céus. O sussurro silencioso das orações transportadas sobre as colinas. É o reflexo das estrelas em poços antigos, o eco dos passos daqueles que caminharam aqui antes de nós. A cidade tornou-se um símbolo, um farol para aqueles que buscam seu caminho. Sua história é uma crônica de resiliência, vontade inabalável e esperança eterna. Mesmo nos tempos mais sombrios, quando as sombras pareciam infinitas, a centelha da fé nunca se apagou. Ardia nos corações como uma chama inextinguível, iluminando o caminho através dos séculos. Essa luz, herdada dos ancestrais, foi passada de geração em geração, lembrando-os de quem eram e onde aspiravam. Jerusalém é um patrimônio que não pertence a nenhum povo ou fé. Faz parte de uma memória humana compartilhada, um tesouro de experiência espiritual. Seu significado se estende muito além das fronteiras geográficas. Vive nas histórias que as mães contam aos filhos, nas canções entoadas pelos peregrinos, nas reflexões silenciosas de todos que tocam seu antigo mistério. Olhando para ela, vemos não apenas o passado, mas também um reflexo do presente e uma premonição do futuro. A cidade, que resistiu a tantas tempestades, continua de pé, como um antigo carvalho, cujas raízes se aprofundam na terra e cujos galhos alcançam o céu. Sua história é um movimento perpétuo, um fluxo contínuo de tempo, em que cada momento tem seu próprio significado. E assim, ao completarmos esta jornada, que permaneça apenas um sentimento de paz e serenidade. Que a imagem de Jerusalém, a cidade da memória eterna, encha nossos corações com uma luz serena. Que sua história, como um rio antigo, continue a fluir, nutrindo nossas almas e nos lembrando que a verdadeira herança não é apenas o que vemos, mas também o que sentimos, o que vive dentro de nós. É o suspiro silencioso de um mundo antigo que se esvai para a eternidade.